Você deseja que outras pessoas tomem conhecimento de alguma coisa que você já sabe, que creiam em algo que você crê, que compreendam o que você compreende, que vejam aquilo que você vê, mas principalmente você deseja que as pessoas atuem com base naquele conhecimento, naquela fé, na compreensão e naquela visão. Você deseja que tudo isso seja parte integrante de suas realizações rotineiras e não extraordinárias. Você pode conseguir tudo isso. Vamos explicar. Se você é professor, pregador, político, advogado, se você é conferencista, demonstrador, vendedor ou qualquer um que coloque continuamente diante dos outros uma visão da vida como um todo, ou de aspectos específicos da vida que precisam se tornar realidade para essas pessoas, então, o relaxamento criativo frequente é uma necessidade para você. Se você se enquadrar em qualquer uma das profissões citadas anteriormente, você deveria continuar a ler o que se segue. Você poderá precisar desse conhecimento para ajudá-lo a conquistar o reconhecimento que você deseja no seu trabalho, para ajudá-lo a demonstrar aos seus filhos porque os padrões de vida que você escolheu são válidos, bem como em quaisquer outras situações da vida. Porém, este apêndice é dirigido mais especialmente aos profissionais, porque um instrumento tão valioso como o relaxamento criativo tem muito a oferecer para os seus problemas de comunicação. Então, de que maneira dar vida às suas ideias? Você precisa do relaxamento criativo, não apenas para que você cubra o material na parte final ultra relaxante de cada sessão. Recomendamos algumas sessões de relaxamento criativo, ao menos uma vez por semana, e mais, se você puder, sem nenhuma atividade mental ou imaginativa fora da visualização, ou bênçãos e votos de bom funcionamento a todas as partes do seu corpo. Antes de considerarmos aquilo que você gostaria de fazer, precisamos nos preocupar em fortificar, energizar e unificar os efeitos dessa prática poderosa sobre você enquanto pessoa. O portador de uma mensagem não deve se intrometer entre a mensagem e o destinatário, mas, paradoxalmente, caso o portador seja integramente negativo, a mensagem será contaminada. Podemos ilustrar esse conceito com um caso extremo. Um jovem altamente bem recomendado, muito inteligente, estava sendo treinado para assumir alto posto de confiança num departamento do governo. Certo dia, o rapaz teve a responsabilidade, até certo ponto incomum para o seu trabalho, de entregar uma considerável quantia de dinheiro para um oficial que ele nunca havia visto antes. Chegou à sala do oficial, que falava ao telefone, e sem saber o que fazer, tentou atrair a atenção do homem que continuava falando ao telefone, e aparentemente não se deu conta da presença do rapaz. O jovem, pensando que havia sido visto, colocou o pacote de dinheiro sobre a mesa e voltou para seu posto. Mais tarde, começaram a perguntar-lhe sobre o dinheiro que havia sumido, mas ele tinha certeza de tê-lo entregue. Talvez a culpa fosse do próprio oficial, que, distraído, não se lembrava mais do lugar onde o havia guardado. O rapaz sofreu um intenso interrogatório e, ao final, nada pôde se provar contra ele, mas, de qualquer modo, logo depois ele foi transferido para um setor desativado, tendo dessa maneira fracassado numa carreira tão promissora. Que culpa teve o rapaz nesse caso? Ele não entregou sua mensagem direito. Certamente você já sabe como se comunicar. Já aprendeu a expressar suas ideias claramente, persuasivamente. O quanto isso pode ajudá-lo? Muitas pessoas gastam grande parte de seu tempo livre assistindo outras pessoas expressarem-se claramente,
persuasivamente. E cada vez mais, as pessoas desenvolvem uma resistência maior a tudo aquilo que veem e ouvem. Talvez você esteja acostumado a falar em público e por isso mesmo precise cada vez mais de treinamento. O relaxamento criativo ajudará você a compatibilizar os vários níveis dentro de você: o físico, o instintivo, o emocional, o intelectual e o espiritual, para que você, enquanto pessoa completa, possa trazer realidade à sua mensagem. Caso sua mensagem seja positiva, você precisa ser positivo. Caso sua mensagem seja dinâmica, você precisa ser dinâmico. Você verá que isto é apenas o começo do seu trabalho. Contudo, esse começo é absolutamente necessário. Como portador de mensagem, você precisa de saúde, de energia, de magnetismo. Qualquer detalhe frio ou reservado em você poderia ser entendido como algo reservado ou frio em sua mensagem. Isto deve ser ressaltado hoje em dia, quando tantas pessoas aptas, embora cansadas das pressões fúteis e vazias que sofrem diariamente, são induzidas a fechar as portas da mente contra a argumentação racional e até mesmo contra as provas concretas. Porém, as portas dos instintos, das emoções e da percepção inconsciente não podem ser assim facilmente fechadas. O que se segue contém considerações relevantes a respeito do mecanismo e da ética do uso desse método de persuasão. Todo mundo deseja que o seu argumento racional seja racionalmente aceito pelos outros. Todo mundo deseja que seus ouvintes se sintam felizes com aquilo que ouviram e aceitaram de você. Entretanto, a argumentação racional só poderá ser aceita quando for devidamente ouvida. E como assegurar para que ela seja corretamente ouvida? Pela força do alinhamento dos seus instintos, das suas emoções, das suas percepções inconscientes com sua mente racional e presença física, de você enquanto pessoa inteira, para chegar até a pessoa inteira de cada um dos seus ouvintes. Mente a mente, natureza emocional a natureza emocional, presença física a presença física, e assim por diante. Sua mensagem será igualmente ativada pela luz do seu eu superior. A bateria da persuasão é tão potente que a questão de sua justificativa ética lhe ocorrerá instantaneamente. Nós também tivemos que nos assegurar dessa justificativa, ao decidir colocar esse poderoso instrumento de persuasão nas mãos do público. Um livro de visualização criativa, sem o presente capítulo, poderia conter ainda assim o necessário conhecimento implícito. Todavia, este capítulo transforma em explícito. Alguns poucos escritores que abordaram temas desta natureza talvez conhecessem tão pouco a respeito deles que não fazia diferença, ou então tentaram se justificar fornecendo parte de sua informação por meio de códigos, enigmas ou línguas mortas, como se a capacidade para decifrar linguagens cifradas ou traduzir latim ou grego fosse privilégio de alguns poucos escrupulosos. Não é dessa maneira que esses grandes poderes devem ser preservados. Em primeiro lugar, queremos esclarecer que você não precisa tentar convencer ninguém a comprar alguma coisa, a fazer parte de uma organização ou concordar com algum ponto de vista. Resumindo, caso depois de tê-lo escutado atentamente, a pessoa ainda estiver contra você, e caso as circunstâncias e o tempo lhe forem favoráveis, você deveria continuar tentando convencê-la, mas não pode permitir que essa pessoa emita sua própria opinião nesse meio tempo. Essa é uma regra que já demos anteriormente e que o leitor deve lembrar-se quando dissemos para não especificar a fonte de suprimento material. Para ilustrar, damos o exemplo do vendedor que, por meio da visualização criativa,
estabeleceu uma meta bem alta para sua comissão. Em nossa opinião, isso é válido. Ele também tinha razão, após visualizar a meta, em dar o melhor de si para atingir as vendas que precisava para ganhar sua comissão. O que ele não deveria fazer, porém, era estabelecer os clientes, uma vez que essas pessoas poderiam ter motivos de sobra para não comprarem naquele momento. Uma garota, acostumada a gastar muito em roupas, certa vez recebeu péssimas notícias da família e precisou então economizar muito dinheiro. A princípio, ficou deprimida, porque além da preocupação com os pais, ela se via privada de um prazer. Depois de algum tempo, acalmou-se e começou a passear e ver vitrines para se distrair. A jovem não conhecia nada de visualização criativa, mas era uma pessoa altamente criativa e só por isso conseguiu superar a depressão inicial. Além de olhar as vitrines, a jovem, depois de algum tempo, entrava nas lojas e experimentava as roupas mais bonitas, sentindo-se assim menos infeliz por não poder comprá-las. Em seguida, começou a frequentar boutiques exclusivas e, certa vez, uma balconista abordou-a para auxiliá-la na compra. A jovem disse-lhe que não iria comprar nada naquele dia, que estava apenas olhando para ver se alguma coisa lhe agradava, e que caso a encontrasse, viria comprá-la depois. A vendedora não se fez de rogada e não desistiu da venda, insistindo para que a moça fosse com ela até o salão, onde iria lhe mostrar os últimos lançamentos da moda de inverno, especialmente após ter olhado com atenção para as roupas da moça, de fina qualidade, o que lhe dava certeza de uma boa compra consequentemente, uma gorda comissão para si. Depois de algum tempo de pressão, a jovem que, mesmo em condições normais, jamais poderia se dar ao luxo de comprar ao menos uma encharpe naquela loja tão cara, viu-se subitamente vestida em roupas caríssimas. A nossa amiga começou a sentir-se mal, extremamente constrangida, e disse para a vendedora que não poderia absolutamente comprar todas aquelas roupas, porque, além de tudo, não trouxera o talão de cheques. A vendedora tratou de lhe dizer que a loja poderia lhe vender com duplicatas, que poderiam ser trocadas por cheques nos dias seguintes. A pobre garota não via outra saída senão fugir. Foi exatamente o que fez, assim que a vendedora insistente lhe deu uma oportunidade, virando-se para apanhar os papéis que a moça deveria assinar. Quando a vendedora se deu conta, a jovem havia fugido sem deixar vestígios. Passou-se algum tempo até que a vendedora entendesse o que havia ocorrido e precisou prestar contas à gerência do sumiço das roupas. É evidente que a garota não teve nem coragem de ir até a loja para devolver as roupas, com medo de ser presa por roubo, que na verdade não havia ocorrido por sua vontade, mas pela insistência da balconista, ávida por uma comissão mais gorda. Esta é uma história real. Será que isso poderia acontecer no mundo dos negócios, ou na esfera intelectual, ou mesmo no plano espiritual? Pode acontecer coisa bem pior. Todos já ouvimos falar de falências fraudulentas, de desastres financeiros que conduzem ao suicídio grandes magnatas, quase todos provocados por excessiva persuasão. A resposta é simples: admitimos que existe o mal e que ele pode ser praticado por algum tempo, pela construção de uma imagem astral por parte de pessoas ambiciosas, inescrupulosas e basicamente mal orientadas. Infelizmente, isto ocorre continuamente, independente das pessoas compreenderem ou não os princípios da criação de imagens astrais. Mas o incentivo para depender desses métodos conscientemente é ainda muito pequeno. Pessoas que exercem pressão através da criação de imagens astrais podem se beneficiar durante algum tempo de vantagens monetárias e de prestígio. Porém, isso não é garantido.
É preciso arriscar. O mundo espiritual não lhes garante o lucro e o inverso, que quase sempre os atinge, é brusco, inesperado e decisivo. É apenas por intermédio do seu eu superior que você pode garantir durabilidade àquilo que você construiu, sempre que o que você recebeu estiver de acordo com a sua consciência. Conforme dissemos no capítulo 5, a sua consciência faz parte do seu eu inferior, mas ela tem o poder de fechar as portas de comunicação com o seu eu superior. E nós sabemos de que forma elas se fecham para todos aqueles que fazem mau uso dos métodos que damos aqui. Deixemos de lado, então, esses aspectos negativos da visualização criativa e passemos para os pontos positivos de nosso tema. Você deve se convencer de que é capaz, seja a nível espiritual, intelectual ou material, de propiciar mais benefícios e alegrias na vida de outras pessoas. O seu próprio bem-estar provavelmente já contribui para tanto, e esta é apenas uma condição que pode ser aplicada aos mais diversos segmentos da vida. O necessário para este estado de coisas propiciarem benefícios reais para outras pessoas, além de você mesmo, é que essas pessoas deveriam ter condições de enxergar e de usufruir dos benefícios que você está lhes oferecendo, da mesma maneira que você enxerga e usufrui desses mesmos benefícios. Você já se tornou um mensageiro portador eficiente, através do relaxamento criativo. Agora você deve formular e energizar o assunto da mensagem propriamente dito, tanto por meio de sessões de relaxamento criativo, caso assim o deseje, como por sessões de visualização criativa, se você entender melhor o assunto. Se você decidir fazê-lo pelo relaxamento criativo, então a atividade deverá acontecer no final da sessão e deverá ser igual, basicamente e da mesma maneira, se você decidir fazê-lo sentado. Em qualquer posição, porém muito cuidado e atenção para manter a respiração rítmica, que é muito eficaz para ligar os níveis astral e material. Repasse mentalmente, de tempos em tempos, como se você estivesse conversando com alguém, e da maneira mais convincente possível, exaltando as vantagens sobre aquilo que você quer que a pessoa escute. Agora visualize um quadro da sua visão, exatamente da maneira como você quer que a pessoa o veja. Não se deixe influenciar se nesse momento o seu quadro estiver exageradamente nítido ou colorido. É preciso que você trabalhe com sua natureza emocional de maneira a atingir a natureza emocional de outras pessoas, o que é bem diferente do trabalho normal da mente racional. Emocione-se com aquilo que você está visualizando. Não se sinta constrangido ou envergonhado por se emocionar com o que você visualiza. Fique entusiasmado a respeito. Sinta-se estimulado com isso. Imagine o quanto isso pode fazer bem. Enumere mentalmente todas as vantagens e benefícios. Imagine outras pessoas, um homem, uma mulher ou homens e mulheres coletivamente. Mas não imagine pessoas específicas ao seu lado. Você estará lhes mostrando a sua visão e eles verão tudo o que ela contém de bom, e elas saberão que tudo aquilo é verdadeiro. Circunde o objeto da sua visão com uma linha branca. Agora, utilizando o seu método favorito, dentre aqueles descritos no capítulo 4, deixe-se preencher pela luz do seu eu superior e carregue a imagem de maneira que ela se irradie até as bordas do círculo branco. Mantenha a imagem das pessoas ao seu lado, contemplando a sua visão. Veja-a maravilhosa, majestosa e gratificante. Se você sentir que pode expressar tudo isso em voz alta, faça-o. Em seguida, deixe que a imagem desapareça gradualmente. Após algumas vezes dessa prática, você já terá formado uma imagem definida no mundo astral.
mas não altere a imagem, porque você já terá impregnado com essa mesma imagem o seu próprio corpo astral e, consequentemente, a natureza emocional. Você não apenas terá criado essa imagem no mundo astral, como terá definitivamente estabelecido uma ligação com ela. Ao infundir essa imagem com a luz do seu eu superior, você terá conferido a ela a durabilidade de maneira que ela não se destruirá ou se alterará como simples quadros astrais costumam fazer por vezes. Qualquer pessoa que tenha desenvolvido seus dons psíquicos, como a clarividência, poderá identificar imediatamente a imagem como sendo uma cena ou um objeto astral, o que na realidade ocorre, percebendo as boas qualidades com as quais você já associou aquela visão. A clarividência, entretanto, é uma percepção especial daquilo que existe. Sua criação astral deve ser tão real para os clarividentes quanto para aqueles que não têm esse dom. Não se engane a esse respeito, pois isso às vezes confunde as pessoas. Por exemplo, duas pessoas entram num quarto escuro onde existe uma mesa. Uma delas consegue enxergá-la no escuro, enquanto que a outra não. A mesa existe tanto para uma como para a outra, com a diferença que uma delas talvez tropece na mesa. Além disso, através da imagem recíproca na psique, você estará mantendo ou segurando uma realidade astral da mesma forma que se mantém uma pipa no ar presa pelo fio. Depois, sempre que você comentar a respeito do assunto com outras pessoas, nunca o faça em termos abstratos. Tente tornar real a visão sobre a qual você está falando, sobre aquilo que você viu e que deseja que os outros também vejam. Nem sempre é preciso que você se utilize das mesmas palavras para descrevê-la, mas é importante gravar algumas frases associadas à visão. Faça uma descrição de tal forma que as pessoas que o estejam escutando consigam realmente ver o que você está vendo, fazendo com que a sua visão seja delas também. Podemos garantir que isso sempre dá certo. Faça visualização criativa diária também para os resultados. Por exemplo, um vendedor determina sua meta em dinheiro para um período e a visualiza todos os dias, ao mesmo tempo em que faz uma visão por semana a respeito do desenvolvimento de suas vendas e do aumento no volume de seus negócios, inclusive quanto à receptividade de antigos e novos clientes. Cabe agora um esclarecimento. O vendedor pode falar a respeito do tema do seu exercício de visão, pois esta é a finalidade principal dessa prática. O que ele não deve fazer, porém, é falar a respeito da sua visualização criativa particular. Por exemplo, ele não deve sair por aí gritando aos quatro ventos que vai vender X% a mais em sua cota, e que com essa comissão ele vai poder comprar uma casa. Além de não ser uma boa prática de visualização criativa, isso pode neutralizar o poder da própria visualização, caso seja ouvido por um dos seus clientes. Além dessas duas práticas individuais, não esquecer de fazer pelo menos uma vez por semana o relaxamento criativo sem o trabalho de visão, para o seu próprio bem psicológico.